Cyberpunk 2077, um jogo sobre pessoas tentando sobreviver em um mundo que já desistiu delas. É inegável que ele teve diversas inspirações para sua criação, seja o RPG de mesa Cyberpunk 2020, Ghost in the Shell, Neuromancer, Akira ou Blade Runner. Mas, de todas as inspirações, a que mais se destaca, na minha opinião, é Por Quem os Sinos Dobram, de Ernest Hemingway, um livro denso que explora a busca por significado em um mundo destruído. Cyberpunk 2077 é, para mim, uma masterpiece dos jogos atuais. A história é boa, o gráfico é bom e até o bug é lindo. Olha como a realidade se dobra diante de você. Com o lançamento conturbado, esse jogo tinha tudo para dar errado, mas teve um dos arcos de redenção mais impressionante da história da indústria dos games. Através de atualizações, Cyberpunk 2077 saiu disso para isso. Mas de todos os detalhes desse jogo, o que mais me impressionou foi um simples livro jogado em um canto em um momento de muita tristeza. E é sobre isso que eu gostaria de falar, pois hoje vamos falar de implantes cibernéticos, literatura norte-americana e Metallica. Este vídeo contém spoilers das seguintes obras. Em 1899, em Illinois, nos Estados Unidos, nascia Ernest Hemingway, filho de um médico da área rural do seu estado, como descrito no livro Em Nosso Tempo, livro este que cunhou o seu estilo de escrita direta e minimalista. Além disso, foi ele que popularizou o termo geração perdida em seu livro O Sol Também Se Levanta, termo este que foi criado por Gertrude Stein e se refere à geração de jovens adultos traumatizados que participaram da Primeira Guerra Mundial em 1914. Inclusive, Ernest participou da Primeira Guerra como voluntário da Cruz Vermelha, sendo motorista de ambulância, mas um dia foi ferido gravemente por um morteiro, enquanto resgatava seus colegas feridos, fato este que inspirou o livro Adeus às Armas. Acho louco como, independente do que acontecia com ele estava sempre fazendo um livro, sendo para mim o exemplo de resiliência. Ernest não teve formação universitária, ao invés disso, aos 17 anos, começou a trabalhar como jornalista no jornal The Kansas City Star. Por conta da sua profissão, ele passou por diversos países para fazer reportagens dos principais acontecimentos históricos da humanidade. E foi em uma dessas viagens de trabalho que ele cobriu os horrores da Guerra Civil Espanhola, confronto entre progressistas que defendiam a nova república instaurada na Espanha, chamada de Segunda República, e os conservadores, que defendiam o retorno da monarquia no país, e foi neste contexto que Por Quem os Sinos Dobram foi escrito. E os impactos dessa obra inspiraram, décadas depois, o jogo sobre megacorporações e modificações corporais. Além disso, Hemingway foi correspondente de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, cobrindo o desembarque na Normandia, feito pelos aliados, o famoso Dia D. Este acontecimento inspirou seu livro Através do Rio e Entre as Árvores. Foi neste período também que ele se instalou em Cuba, em 1939, onde escreveu o livro O Velho e o Mar, obra esta que rendeu o prêmio Pulitzer ao autor. Como um defensor dos direitos da liberdade de expressão, no início, Ernest apoiou o regime cubano, mas depois de conflitos entre os Estados Unidos e Cuba, ele teve que voltar para sua terra natal em 1960, após mais de 2 décadas no país caribenho. E foi nos Estados Unidos, após passar pela Europa, África e América do Sul, conhecendo boa parte do mundo, que Ernest teve o seu fim. Debilitado por conta dos traumas vividos em 2 guerras mundiais e uma revolução civil, ele passava por uma depressão grave, incapacitado até mesmo de escrever suas histórias. Sua resiliência falhou e no dia 2 de julho de 1961, aos 61 anos, Ernest decide dar o fim ao seu sofrimento.
padre inglês, vendo a possibilidade da sua morte iminente por uma doença desconhecida, escreveu em seu leito um manifesto sobre a vida. Seu nome era John Donne, e naquele momento conturbado, ele escreveu o que achava ser suas últimas palavras. Contrariando as suas expectativas, ele se recupera e no ano seguinte publica a obra Devoções e Ocasiões Emergentes. Na meditação 17, ele declara: nenhum homem é uma ilha, completa em si mesma. Todo homem é um pedaço do continente, uma parte da terra firme. Se um torrão de terra for levado pelo mar, a Europa fica menor, como se tivesse perdido um promontório, ou perdido o solar de um amigo teu, ou o teu próprio. A morte de qualquer homem diminui a mim, porque na humanidade me encontro envolvido. Por isso, nunca mandeis indagar por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Surgiu então um dos trechos mais citados da literatura inglesa. Hemingway usou um texto que fala sobre o valor da vida humana como título para contrapor a matança que resulta de uma guerra. Em seu livro, Por Quem os Sinos Dobram, acompanhamos Robert Jordan, um ex-professor de espanhol de uma universidade dos Estados Unidos, sua terra natal, que entrou nas Brigadas Internacionais, sendo esta uma instituição paramilitar internacional com voluntários de todo o mundo a favor do novo governo republicano espanhol. Robert se torna especialista em explosivos e é designado a ser o novo dinamitador de uma companhia de guerrilheiros no interior da Espanha, já que o dinamitador anterior foi morto na última missão. Ele tem instruções claras para destruir uma ponte para conter o avanço inimigo. Objetivo este que é cumprido apesar de diversos contratempos. Mesmo os eventos do livro ocorrerem em 4 dias, nós visitamos o passado dos integrantes do grupo de guerrilheiros, fazendo a narrativa se avolumar e criar uma identificação com cada personagem. É o caso de Pilar, uma mulher ranzinza que lê a palma da mão de Robert quando ele chega no acampamento, assim como Misty, personagem de Cyberpunk, faz com Jack antes dele morrer. Mas voltando para Pilar, ela também testemunhou as maiores atrocidades da Guerra Civil, e Pablo, seu marido, que executou essas atrocidades. Outra personagem que para mim se destaca é Maria, que Jordan tem um romance. Ela é violentada antes mesmo de entrar para a companhia, e o seu cabelo é raspado. Acontecimento este que é discutido pelo casal depois que se tornam mais íntimos. Como o grupo é composto por umas 13 pessoas, não vou me estender muito, só queria dar um último destaque para El Sorto, personagem este que lidera uma parte do grupo para o alto de uma colina e é encurralado, e após lutar bravamente contra as forças fascistas, é morto por um bombardeio. Inclusive é essa a cena do livro que inspirou a música do Metallica. Percebe como cada um da companhia tem uma história para contar, teve uma vida que deixou para trás por conta da guerra e tem um motivo para estar na guerra. E para mim, apesar de Cyberpunk 2077 não se passar em uma guerra propriamente dita, ainda assim o clima opressivo é o mesmo. Bom, eu citei bastante o jogo, mas não expliquei ao certo do que ele se tratava. Neste capítulo, quero me deter mais nessa obra da desenvolvedora de videogames polonesa CD Projekt Red. Em um futuro distópico, em 2077, a humanidade atingiu um nível discrepante entre a qualidade de vida baixa e uma alta tecnologia. O corpo humano se tornou algo totalmente moldável. Implantes, aqui chamados de cyberwares, podem alterar totalmente o seu corpo. Você pode ter sua pele folhada a ouro, lâminas saindo do seu antebraço e até deixar o tempo lento na sua percepção. No meio desse cenário, você é V, um mercenário em busca de ascender nessa sociedade injusta e autoritária. Mesmo assim, você encontra Jack Wells, filho de imigrantes mexicanos, com objetivos parecidos com os seus. Alguém gente boa, até mesmo alheio a este mundo. Após fazerem diversas missões juntos
juntos e se tornarem grandes amigos, vocês têm a oportunidade de roubar um item de altíssima tecnologia da Arasaka, uma mega corporação japonesa. Esse é o maior serviço que seria feito até então, algo que colocaria a dupla como os mercenários mais requisitados do submundo de Night City, cidade fictícia que se passa o jogo. Mas os planos dão errado. Vocês testemunham a morte do fundador da corporação, Saburo Arasaka, pelo próprio filho, Orinobu Arasaka. Assim, vocês têm de fugir. Entretanto, o reservatório onde está a tecnologia é quebrado no meio da fuga. Jack, mesmo ferido, abre o reservatório para descobrir se tratar de um biochip e o instala em si mesmo, para impedir que as informações sejam perdidas. Vocês conseguem escapar, mas Jack está muito ferido. Ele lhe entrega o biochip, chamado de Helic, e morre na sua frente. Neste momento, você, jogador, tem a opção de dar um destino para o corpo de Jack. Eu, como provavelmente a maioria dos jogadores, resolvo entregar para a família de Jack para fazer um funeral adequado. Voltando para o seu contratante, ele suspeita que você matou o Saburo Arasaka e te trai com um tiro na cabeça e joga o seu corpo no lixão da cidade. Por algum milagre, você sobrevive e o biochip é ativado, revelando assim ser um protótipo de uma nova tecnologia de transferência de consciência. Você está com a mente de Johnny Silverhand instalada no seu cérebro. Ele foi um mercenário lendário no ano de 2020 contra as megacorporações e em seu último serviço, atacando ao prédio da Arasaka, ele foi brutalmente morto e teve sua mente transferida para o biochip, e aos poucos a consciência dele irá sobrescrever a sua. Começa assim uma contagem regressiva para salvar a sua vida do fantasma de uma guerra esquecida. Bom, com tudo isso que foi apresentado, gostaria de fazer alguns paralelos entre as duas obras. Primeiro, a crítica à futilidade da violência. No livro, Pilar conta quando Pablo liderou uma revolta na vila que os dois viviam. Os revolucionários começaram a lançar quem era a favor da monarquia ou fascista em um precipício. Depois, começaram a lançar quem suspeitavam ser inimigo. E por fim, estavam lançando qualquer pessoa que a cidade só não gostava mesmo. Em Cyberpunk, nós nos deparamos com diversos momentos de pura brutalidade, seja a Evelyn Parker sendo traficada, Johnny Silverhand tendo seu cérebro transferido para um chip, ou Jack Wells morrendo por hemorragia tentando fugir do seu maior serviço até então. Veja como não basta matar, precisa estragar o velório. A violência sempre está presente e ultrapassa a necessidade. E falando de Jack, o texto de John Donne relata sobre a perda de um promontório, ou seja, um pedaço de terra elevado na costa de um país. Este acidente geográfico foi usado ao longo da história para defesa ou para navegação e até mesmo para um lugar de adoração, sendo a perda dessa formação algo difícil de imaginar. Para nós, jogadores, a morte de Jack Wells é um momento decisivo na jogatina. Eu senti perdendo um grande amigo, alguém carismático e ambicioso. Tudo isso em nome do quê? E esse é o segundo ponto que eu gostaria de falar. Assim como no livro de Ernest e a música do Metallica, em Cyberpunk não temos um inimigo final claro. Você até pode dizer que são as grandes corporações, mas eu devo pontuar que nem elas têm uma figura central em si. Vejamos o exemplo do fundador da Arasaka, a principal empresa do jogo. O Saburo Arasaka é morto pelo próprio filho, que assume a empresa. Em um dos finais do jogo, podemos fazer um ataque com tudo à empresa, novamente. Mas independente do final que você escolher, V tem uma morte iminente ou tem a sua vida drasticamente reduzida. Sendo assim, a empresa vai continuar de em pé, assim como a guerra, em Por Quem os Sinos Dobram, estamos imersos em um mundo fatalista. Você pode se esforçar ao máximo, mas a chance de fazer alguma diferença no final das contas é nula. Com tudo isso que eu falei, fica claro que apesar do livro ser encontrado nas coisas do Jack, na verdade, Por Quem os Sinos Dobram fala muito mais sobre V ou até mesmo sobre Johnny Silverhand do que do nosso
nosso amigo latino-americano, já que ao longo da história do jogo, tanto Johnny quanto depois V buscam lutar contra as megas corporações. E assim como no final de Por Quem os Sinos Dobram, Robert cumpre o seu objetivo ao custo da sua vida. E em Cyberpunk 2077, V usa tudo que tem à sua disposição para fazer a sua breve vida ser sacrificada por um objetivo maior do que para si mesmo. E é isso que, para mim, faz esses personagens extremamente humanos, mas também trágicos. Apesar de lutar contra um sistema opressivo, o seu esforço é superado pelo simples fato daquele sistema existir e não dar espaço para a mudança. Talvez seja isso que une Cyberpunk 2077, Hemingway e Metallica. Todos entendem que a violência destrói pessoas, mas também entendem que ainda existe algo profundamente humano em continuar lutando, mesmo sabendo que talvez não exista vitória. Seja Robert Jordan, Johnny Silverhand ou V, ninguém está a salvo da perda iminente. Logo, seja na ficção ou na realidade, quando se trata da guerra, ninguém vence. Obrigado por assistir esse vídeo. As obras que eu citei vão estar na descrição. Dê uma olhada e lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Estou com o objetivo de alcançar 1000 inscritos. E nos comentários, deixe a sua opinião, crítica ou adição. Será muito bem-vindo. Eu sou o Sumário e para que nascemos se não for para ajudar uns aos outros? Até a próxima, viajante.